em 2021. E algumas coisas ali que foram ditas, não, ano que vem vai dar lucro, nananana, a gente começou a perceber, bom, eu acho que não é bem assim. Acho que não é bem assim. Vamos conversar com alguns outros acionistas também importantes de referência. Então, isso é público, né? Lírio Parisotto, por exemplo, também montou uma posição na empresa dele através do fundo. Acho que são 30 milhões de ações. Isso é público, tá, pessoal? E a gente sentou e falou, vamos sentar mais ativamente na administração da empresa para ver o que a gente pode fazer. Primeiro, se certificar que a situação que ocorria antes de fraude, de controles internos, não se repita mais. Então, qual que é a função do comitê de auditoria? É assessorar o conselho de administração no que tange às informações contábeis, no que tange aos processos de controles internos, normativos, auditoria interna, então sempre acompanhar os riscos mais materiais, esse tipo de assessoramento. Então, são reuniões praticamente quinzenais, quando não semanais. Isso é muito comum em empresas em que estão passando por alguma situação mais sensível, vamos dizer assim, né? E a gente começou a perceber que o case estava se deteriorando de novo no início desse ano, quando a empresa começou a soltar algumas informações no seu balanço de que, olha, pode ser que a gente dê mais prejuízo aqui e vamos precisar capitalizar de novo. Aí a gente falou, não, vamos entrar ativamente e ver como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Como a gente vê hoje, a maneira que a gente pode mais ajudar? Comunicação. O problema do IRB hoje, além do prejuízo, obviamente, o negócio ainda não está bem, é a crise de confiança com a empresa. E, obviamente, né? Então, hoje, como membro do comitê de auditoria, o que eu me certifico de prontidão? As pessoas que estão lá hoje estão preocupadas também com seus CPFs, são conselheiros profissionais, portanto, estão preocupados com as decisões que estão tomando ali. Todo mundo está muito ciente que qualquer decisão tomada no IRB hoje, cara, vai ser olhada assim, na lupa, né? Por outro lado, como acionistas, nós nos comprometemos. Olha, vai ter subscrição, entendemos, vai precisar capitalizar. Ok, vamos colocar dinheiro, nós vamos colocar 10 milhões de reais. Apesar de termos 26 milhões de ações, quase 30 milhões de ações. 10 milhões de reais. E aí, se realmente o que vocês estão falando, soltando nas demonstrações, legal, agora o setor vai melhorar, aí sim. Então, todo o case que a gente entra é sempre mirando o longo prazo. E às vezes eu recebo perguntas semanais. E agora? Tá bom pra investir? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Tipo, sabe o burrinho do Shrek? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Sim. Então, Unipar deu errado por 10 anos antes de finalmente dar certo. Paranapanema ainda não deu certo. Taurus já deu certo, já deu muito certo, né? Entre outros, vários cases ao longo do tempo, que as pessoas às vezes vão se esquecendo, mas que demandaram tempo, demandaram muita paciência, né? Então, outra coisa para se denotar também sobre o IRB é que é o seguinte, cases de turnaround na nossa carteira não excedem mais do que 3% do patrimônio. Que do Barça é muita coisa. Mas, de novo, se a gente erra num case desse, o que sai danificado é o seu ego, não o seu bolso. Se dá certo, pô, legal, talvez esteja aí o outro bilhão, entendeu? Então, a mídia também é uma grande responsável sobre isso, porque as pessoas leem a manchete, não vão até o fim. Então, por mais que eu esteja toda semana no Pregão AGF no YouTube, falando, pessoal, empresas de turnaround, o dinheiro da pinga, não do leite, o cara lê a manchete, Barça está comprando IRB. Nossa, Barça falou que é uma grande oportunidade. É isso, eu vou comprar tudo que eu tenho, ou 50% que eu tenho, 50% em Oi, 50% em IRB, ou 30% em IRB, 30% em Oi, 30% em Cogna, o que der certo deu, vou ficar rico. Então, isso é muito danoso, né? Então, de novo, entramos no IRB, ainda estamos confiantes, mas é uma empresa que precisa de tempo e agora vai precisar se provar. Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo é, como membro do comitê de auditoria, eu preciso me certificar de que os controles internos estão ok, de que a SUSEP está fiscalizando de fato o que precisa ser fiscalizado, que também é o órgão que está em cima. Então, eu acho que é um case para esperar. Eu não tenho outra coisa a não ser dizer, precisa aguardar. É muito pouco tempo ainda. A gente está há 1 ano no case. 1 ano. É um horizonte de investimento ainda curto, perto do prazo que a gente pretende ficar no papel.
né? Então, a pessoa precisa ter paciência, entender que este é um setor, sim, perene, mas que está passando por uma fase complicada em que 2020 nós tivemos pandemia, 2021 nós tivemos quebra de safra e boa parte das receitas do IRB provenientes de subscrição rural. Então, agora parece que estamos entrando numa fase, num ciclo mais positivo do setor, certo? Então, precisa aguardar. Fomos acionistas na semana passada, somos acionistas essa semana, provavelmente seremos acionistas na semana que vem. Então, quanto ao problema do tipo, de repente o Barsi vendeu suas ações e você não ficou sabendo, não temos nem como fazer isso, não temos nem essa intenção, nunca foi feito isso. Não é à toa que a pessoa só tem uma reputação porque Sim. Né, a reputação dela precede. Então, a gente entende a responsabilidade que a gente tem perante o mercado e perante a responsabilidade que a gente assumiu no IRB, na minha figura pessoalmente. Então, não adianta ficar perguntando toda semana. Não é toda semana que temos uma novidade. Então, precisa aguardar. A administração que está lá hoje está trabalhando em prol de recuperar a empresa. Vamos ver se vão ser bem-sucedidos ou não. De novo, como eu disse, né? Investir só tem 2 caminhos. O do lucro ou do loss, ou da perda. Quando você confia muito na sua tese de investimento, você vai lá, coloca dinheiro e espera obter um resultado disso. É o que nós estamos fazendo no momento. Então, se você é uma pessoa que está começando a construir a sua carteira agora, não tem tempo de acompanhar, não tem estômago, cara, não é um case para você neste momento. Foca mais nas ações de dividendo, que é o que a gente faz todo dia, feijão com arroz. Não nessa última porta da esperança. Né? Faça isso depois que você já tem uma carteira bem consolidada, você tem o dinheiro da pinga ali para colocar em algumas coisas desse tipo. Então é um case que precisa ter muito cuidado ainda, porque é um case de turnaround. Aí vocês usam isso, né, do tipo, temos aqui uma estratégia de dividendos, né, que é a calmaria, né, que é alguma coisa bem mais segura, né, e você também tem essas tentativas de multiplicações absurdas, assim, no longo prazo, né, tipo, em 5 anos a gente vai virar 10 vezes. É esse o objetivo, não. assim? Não é esse o objetivo. Esse é algo que acaba ocorrendo naturalmente quando você compra boas empresas, talvez não tão boas naquele momento, meio que na UTI, vamos dizer assim, em recuperação, mas que tem bom potencial de pagar dividendos. Entendi. Então, empresas que não possam pagar dividendos pelo tipo de business, por exemplo, varejo, muito difícil, margem muito espremida, 1, 2, 3% no máximo, um varejo muito bem, né, com uma gestão muito boa, não consegue distribuir dividendos. Então, de nenhuma forma vocês alocam, por exemplo, num setor desse, mesmo que esteja barato. Exatamente. Entendi. Porque muitas oportunidades você vai perder, você tem que estar ciente disso. Não vai dar para você estar em todas. Você só ganha dinheiro quando você concentra em algumas poucas e boas. Então, às vezes as pessoas querem atirar para todos os lados porque não sabem o que vai dar certo. Às vezes é muito mais prudente você escolher ali, no máximo, 10 ações para sua carteira e alimentá-las constantemente do que ficar trocando toda hora a busca da nova oportunidade do momento. A pergunta que eu mais recebo agora: o que é bom para comprar para 2023?